Oi, pessoal! Hoje eu vou explanar um pouquinho sobre o tema da semana a respeito do ego. Temos pouco tempo para falar a respeito do ego, sendo que tem um contexto tão profundo isso na nossa vida. O ego, na realidade, ele não é uma existência real. Se nós formos pararmos para ver, o ego ele trabalha sobre nós, dominando muitas das situações da nossa vida, nos dominando interiormente, sem que a gente, na realidade, se aperceba disso. Então, o que ele faz? Ele trabalha através da criação das personalidades na nossa vida. Personalidades que vão sendo construídas para que ele possa se estabelecer nas mais variadas formas, né? Onde em cada núcleo de vivência que eu tenho, eu possa ter uma personalidade diferente de atuação. Então, o que ele cria, né? Este grande palco, este teatro na nossa vida, que o ego acaba trazendo todas essas referências diante das nossas escolhas. Então, se nós formos parar para observar, o ego ele trabalha como se fosse um ditador na nossa vida. Essa ditadura ferrada dentro daquilo que a gente, de repente, escolhe fazer. Por quê? Porque ele tem uma dominação sobre as minhas paixões, ele tem essa necessidade de trazer as situações mais ligadas ao movimento ilusório do que propriamente aquilo que está dentro do contexto da minha realidade. Então ele vai perceber, nós vamos percebendo que tudo que eu tenho embasado como valores reais na minha vida, que seriam os meus valores de essência divina, vai ficando mais na periferia. Por quê? Porque o ego ele vem e domina todos os nossos aspectos de vivência ligado a padrões e crenças, muitas das vezes executadas no nosso passado e dos quais a gente não conseguiu se desligar ainda. Então, para que eu possa ter um movimento de análise diante disso, eu tenho que estar muito bem centrada para poder observar como é que este ego trabalha, sobretudo nas questões das minhas escolhas e do meu livre-arbítrio. Muitas vezes a gente observa que em algum momento nós estamos necessitando nos colocar diante da vida de uma forma em que eu preciso ser vista, de que eu preciso ser reconhecida, de que eu preciso de alguma forma receber elogios. Isso tudo está ligado à personalidade que o ego nos induz a fazer, certo? A executar esse tipo de coisa. Então, o que a gente vai percebendo conforme você vai analisando alguns aspectos da vida e vendo quando ele atua, o tanto quanto ele é invasivo, o tanto quanto ele está refletindo de alguma forma na minha vida todos os meus próprios aspectos de insegurança. Por quê? Porque se eu estou segura, se eu estou centrada, se eu estou dentro de uma postura em que eu observo tudo, eu analiso tudo antes de fazer, muito dificilmente eu caio na armadilha do ego. É muito mais difícil. Porque antes de executar eu vou fazer o quê? Analisar. Eu vou refletir. Será que este é o melhor caminho? Será que esta escolha que eu estou fazendo vai beneficiar uma grande parte das pessoas ou vai beneficiar só a mim? Porque o que deriva do ego? O egoísmo. O egoísmo é a derivação direta da execução do ego na nossa vida. E o que é o egoísmo? É querer fazer as coisas voltadas somente para nós. É para mim, para o eu, comigo, né? Que são palavras que a gente vai executando, até mesmo quando a gente, muitas das vezes, perde um relacionamento. Qual é a nossa sensação? De uma queda, de uma tristeza profunda. Por quê? Porque é como se o outro me pertencesse. Só que o outro não me pertence. Isso se vale também
quando a gente perde um ente querido. Nós temos que libertar, desapegar. Por quê? Porque nós temos que, de repente, dar o direito do outro fazer as suas escolhas. Dar o direito para que o outro adquira a sua própria liberdade. E, de repente, a felicidade do outro não está em ficar comigo. Então, onde é que nós vamos vendo que este ego vai armando, né, as suas armadilhas, e nós vamos caindo nessas armadilhas que nem pato, o tempo todo. O tempo todo eu vou vendo que as minhas personalidades vão atuando e de que, de alguma forma, eu não consigo sair destes abusos que muitas das vezes o ego faz comigo. Então seria tão melhor se nós pudéssemos de alguma forma observar estas máscaras que o ego coloca. E ele vai ludibriando, porque cada vez é uma máscara diferente. E dentro destas máscaras ele vai ofuscando esta realidade divina dentro de nós e nos permitindo ser muitas vezes fantoches das suas escolhas. Então, qual seria provavelmente o antídoto deste ego? É o altruísmo. Quando eu paro de pensar só em mim, quando eu paro de querer as coisas só para mim e eu penso no outro, eu compartilho com o outro. Eu vivo em função, claro, eu posso ter as coisas, eu posso consumir algo que eu queira, mas eu não posso me permitir ser possuída por nada. Principalmente pelos aspectos dos apegos. Então, o contexto do antídoto do egoísmo é o altruísmo. Vamos viver um pouquinho mais desta realidade voltada para o outro e não somente para nós. Porque a partir do momento que eu começo a fazer isso, eu começo a ter a identificação deste ego na minha vida. É claro que este assunto requer muitas abordagens de como este ego atua e o porquê e como somos tão permissivos diante disso. Mas eu estou dando só um toque aqui, para que vocês possam começar a observar aonde o seu ego está atuando e para onde ele está te levando. Tá bom? Fico por aqui, só deixando esse insight aí para vocês pensarem, analisarem, mas vou retornar com novos assuntos, né? E mais uma vez, eu peço aí para vocês, vão colocando aquilo que vocês gostariam de ouvir, tá bom? Um beijo enorme a todos. Namastê.